E a gente começa falando de dois casos que mobilizam a polícia ao longo dos últimos dias. Juliano, por que você está colocando lado a lado as fotos de Fábio Ávila, 49 anos, um chefe de cozinha encontrado morto no Bosque Central no último dia 14 de outubro. E Ranan Silva, 21 anos, o jovem encontrado morto, você via ontem no Balanço Geral ao vivo, ontem na hora do almoço, na Praça Rocha Pombo, na região central da cidade, um atendente de cinema do Shopping Boulevard. Por que a foto dos dois está lado a lado? Porque um homem foi preso ontem à noite e inicialmente confessou apenas a morte do Ranan. Mas agora há pouco, a polícia trouxe a informação de que ele também confessou a morte do chefe de cozinha. Este aqui é o acusado da prática destes dois crimes, Fernando Inácio Andrade, 21 anos de idade. Ele já tinha sido preso pela polícia ontem com o celular do Ranan, com o celular da vítima encontrada na hora do almoço na Praça Rocha Pombo. Acabou sendo liberado. E ontem à noite, no momento que a polícia o deteve, esse vídeo foi feito dentro da viatura. Ele já confessa a prática do crime. E eu quero te mostrar esse vídeo agora, 11h53. Põe pra mim no comecinho, Carol, e enche a tela. Ontem à noite foi o seguinte, senhor. Eu ia fazer um programa como qualquer, entende? Eu ia fazer um programa com o Piá. Eu sou ativo, aí eu não faço nada aos contrários. Aí nós saímos na pancada e ele me bateu. Aí eu não aguentei com ele de uma gravata nele. Eu só tinha gravata nele e enrolei o negócio da bolsa, mas não foi pra matar. Ontem à noite foi o seguinte. Nos dois crimes, uma coisa chamou a atenção da polícia. Tanto o Fábio quanto o Ranan foram encontrados mortos, com fitas, com cadarços amarrados ao pescoço, e todos eles com um nó, aquele nó de pescador, onde numa ponta você faz uma bolinha e você prende aqui a outra ponta para fazer com que a pessoa não consiga se soltar deste nó. Os dois foram mortos desta forma por esganadura. A nossa equipe está na delegacia acompanhando essa história desde o início da manhã, porque hoje o assassino dos dois foi apresentado pela polícia. O repórter Vinícius Buganza traz detalhes dessa história agora. Uma história que, aliás, culminou com uma investigação ferrenha da polícia ao longo das últimas horas e com essa prisão. Buga, boa tarde. Neste momento, a entrevista coletiva já chegou ao fim. Eu sei que você chegou, inclusive, a tentar conversar com o autor dos crimes. Mas eu quero que você me diga o seguinte. Para a polícia, neste momento, ambos os casos, tanto a morte do Ranan ontem, quanto a morte do Fábio no último dia 14, esses dois crimes estão esclarecidos? Boa tarde. Boa tarde para você, Juliano, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral nesta quarta-feira. Para a polícia, os dois casos estão esclarecidos. O autor do crime, aliás, dos crimes, seria mesmo o Fernando Inácio Andrade, de 21 anos. Até porque ontem, em depoimento, ele confessou que teria matado o Ranan Silva e hoje pela manhã, em um novo depoimento, ele confessou ser o autor do assassinato de Fábio Ávila. Nos dois casos, a polícia trata como latrocínio, o roubo seguido de morte. Ou seja, esse rapaz, o Fernando, teria se aproximado das vítimas primeiro com a intenção de um programa. Ele confessou ser garoto de programa. Existe a suspeita dele ter mantido relações sexuais com as vítimas. Só que a primeira intenção dele sempre seria se aproximar das vítimas para roubá-las. Nos dois casos, tanto do Fábio Ávila, que aconteceu no Bosque Central da cidade de Londrina na segunda-feira da semana passada, ele teria levado pertences da vítima. E nesse outro caso, o desta terça-feira, ele também teria levado pertences, entre eles o celular do Ranan Silva. Portanto, a polícia acredita que ele deve responder por duplo latrocínio. Nos dois casos, o roubo seguido de morte. É claro que a polícia ainda vai levantar detalhes sobre os casos, apurar mais a situação. Mas os dois crimes estariam solucionados, Juliano. Ô Buga, essa informação que você trouxe é extremamente importante. Nos dois casos, então, há a suspeita, a polícia trabalha com a possibilidade de latrocínio, tá? Vale lembrar que do Fábio ali no Bosque Central, levaram várias roupas, levaram a carteira, dinheiro também. E no caso do Ranan, encontrado morto na Rocha Pombo ontem à tarde,
levaram um telefone celular, que também foi encontrado pela polícia logo depois, a carteira, os documentos, isso a polícia ainda não localizou. Mas, Buga, antes da gente mostrar o depoimento dado pelo Fernando Andrade, por este autor dos 2 crimes, a polícia hoje bem cedo, o Buga tentou conversar com ele no momento que ele chegava à 10ª subdivisão policial. A gente tem esse trechinho para mostrar, Buga, ele não quis muita conversa não, né? Não, na chegada não quis conversa, estava sério, a gente tentou conversar com ele, mas ele se negou a falar, apenas... Eu tô com um probleminha no contato com o Buga aí, mas a gente vai ver agora como foi esse momento, tá? Em que o Fernando chegava à delegacia e a nossa equipe tentou saber dele. Você confirma que matou o Hanan? Você confirma que matou o Fábio? Põe pra mim aqui, por favor. Crime, Fernando? Você confessa que você matou ele mesmo? Dá licença, velho, dá licença, dá licença. Hein? Foi você mesmo que matou? Você confessa? Vocês estão pisando em cima de mim aí, cara. Ô, deixa eu entrar pelo menos, cara. Não quis falar nada. Eu vou te mostrar agora elementos que a gente foi conseguindo ao longo da manhã, ao longo da noite. A nossa equipe está em cima dessas histórias já há vários dias. No caso do Fábio, desde o dia 14. No caso do Hanan, desde ontem. Para você que não estava vendo o balanço geral ontem até o final, me dá as imagens, por favor, Carol, lá da Praça Rocha Pombo, por volta da 1h30. O próprio Vinícius Buganza entrava ao vivo lá para falar do encontro deste corpo, ali pertinho da fonte, tá? Existe um vão bem ao lado ali, onde as pessoas geralmente usam drogas, onde muitos moradores de rua acabam dormindo. E por volta do meio-dia, uma pessoa que passava aí pela praça, ó, nesse vão, encontrou o corpo de um homem assassinado, que estava, repito, com um cadarço, com uma fita de uma bolsa enrolada no pescoço. Neste momento, a polícia foi chamada e não se tinha identificação. Desde a noite anterior, familiares buscavam o Hanan, que trabalhava no Shopping Boulevard, ali trabalhava numa rede de cinemas, e ele saiu do trabalho por volta das 11 da noite. Estou falando da segunda-feira. Então ontem a família estava desesperada, em busca desse jovem. No momento que esse corpo foi encontrado, familiares foram chamados e infelizmente o Hanan foi reconhecido. A partir daí começou essa investigação. Ainda durante o Cidade Alerta ontem eu recebi uma informação que chamou bastante atenção. O celular do Hanan foi encontrado justamente com o Fernando Andrade, com este homem que depois à noite viria a ser preso pela prática do assassinato, pela prática do latrocínio. Só que a polícia o abordou, o levou até a delegacia. Como não havia elementos, o celular acabou sendo apreendido e ele foi liberado. Depois à noite, se chegava a informação de que ele seria o responsável pela prática do crime. Ele tinha inclusive trocado de roupa para tentar despistar a polícia. Nós vamos ver agora a confissão que o Fernando fez à polícia, primeiro do assassinato do Hanan. Até o momento que ele deu este depoimento, ele não assumia a prática do segundo crime. Os delegados o questionaram. Vem cá, mas você tem participação no crime que aconteceu no dia 14, lá no Bosque Central? Não. Eu assumo que eu matei o Hanan, este jovem encontrado morto na Praça Rocha Pombo. Uma história que viria a mudar no finalzinho da manhã de hoje. Vamos ver então agora um trecho do depoimento dado por ele à polícia. Eu não posso mostrar esse depoimento na íntegra, não posso. Porque ele relata em detalhes essa prática sexual. Ele confessa que é garoto de programa. Ele diz que foi contratado pelo Hanan e ele fala muitos palavrões. Obviamente que a nossa equipe de edição deu uma olhada em todo esse depoimento e a gente vai mostrar para você os trechos que podem ser mostrados até em respeito a você, meu amigo, em respeito a você, minha amiga. 12:01, enche a tela. Você confessa a morte do Hanan? Sim. Como é que foram os fatos? Onde você o encontrou, em que horário, o que aconteceu? O negócio foi o seguinte, cheguei lá no mesmo lugar. Eu fui ali somente... Qual o mesmo lugar você se refere? O lugar que ele estava deitado, que ele estava caído, eu estava sentado lá primeiro. Eu estava lá sentado. O local onde o corpo foi encontrado? Sim. Eu tava na Praça Rocha Pombo? Sim, eu estava lá sentado fumando minha pedra, fumo droga. Os lados de cá? Sim.
Tava lá dando umas cachimbadas, eu tinha acabado de usar ele, que foi lá me encher o saco, eu não fui atrás dele. Você pode puxar na câmera, quem veio até a mim foi ele. Ele veio assim, por cima da mureta andando e sentou do meu lado. Foi ele que veio até a mim, eu não fui atrás dele. Ele, não sei o que, pá, eu só tenho 20 real. Falei, beleza, tem 20 real, só deixa você dar umas pegadas se quiser. Tem, eu já falo já na lata. Aí, pá, fomos, descemos pro local. Sentamos e começou a treta, começou o que era combinado. Mas só que daí depois ele veio e grudou no meu braço, depois de uns 10 minutos. Então, inicialmente ele fez sexo oral em você? Sim. Só sexo oral? Sim. Ok. Vocês não pode fazer o... Não transaram de outra forma? Não. Ok. Tá, e depois de 10 minutos ele pegou no seu braço e daí? Ele pegou no meu braço, tentou me falou que queria me queria ele, começou a querer me agarrar, cara, ele me apertou meu braço tá marcado, cara. Aí, ó, tá tudo marcado, né? E, ó, com as marcas aí, ó, pode ver, minha cabeça, ele bateu minha cabeça, ele pegou, puxou meu braço e jogou eu assim contra aquela paredinha. A gente que eu bati a cabeça assim, eu já dei um na cara dele, cara. Foi na onde que eu grudei no mata-leão, eu lutei com ele até ele imunizado. Que o bicho pulava e queria me catar, cara. Queria me matar, ele falou que ia me matar, cara. Eu não tenho nada a ver com o negócio do boss, cara. Não tem nada a ver, não sou psicopata nenhum, não. Ele morreu porque ele foi otário, porque ele tentou me violentar. Isso, legítima defesa. Ele me bateu, tenho prova aqui, ó, minha cara. Mas a corda utilizada pro enforcamento dele? Aquela era a própria mochila dele, que tava nas costas dele. Eu peguei, enrolei no pescoço dele e ele ficou se batendo. Ele não morria de jeito nenhum. Ficou uns 5 minutos com ele assim. E eu não queria matar ele, eu queria desmaiar ele, porque ele era mais forte que eu. Certo. Ele tava pra me matar ali. Eu fiquei nervoso na hora. Aí eu de mata-leão nele, eu vi que tava corda, eu só enrolei e saí voado, velho. Então a carteira dele, você tirou os documentos, tirou o dinheiro? Não, eu nem tinha dinheiro, mas não queria pegar dinheiro. Eu tava com dinheiro ontem, eu tava com droga, eu tinha meu dinheiro. Certo. Eu só tava fazendo aquele ali porque eu já trampava com isso. Entende? Aquele ali já era um negócio que eu faço a tempo. O quê? Que é... Programa? Sim. Esse celular, ele ficou comigo e eu não sabia o que fazer, cara. Eu não sabia se eu jogava fora, não sabia se eu vendia. E eu não fiz isso pra roubar ele. Não fiz isso pra roubar ele, pra catar dinheiro dele. Não, eu fiz isso pra me proteger, cara. Na hora do negócio eu acabei levando o celular, mas não fiz pra roubar. Então você alega... A hora que os polícias me encontrou, até então, certo. Eu falei pra ele que eu tinha achado. Alguma outra coisa que você quer esclarecer? Não, é só isso, cara, que eu tô aí pra o que deve é, se eu ficar preso, eu vou ficar preso, mas ele morreu porque ele mereceu, ele tentou me estrupar, cara. Tentou me estrupar, ele tentou me matar, ele ia me matar, então era eu ou era ele, legítima defesa, já era. Esse depoimento, repito, foi dado ainda na noite de ontem, pouco depois da prisão, e ele não confessava ainda a prática do segundo crime. Buga, esse depoimento foi dado ao delegado William Soares, e ele dizia o que exatamente de toda essa investigação? Como é que foi o trabalho para se chegar até o Felipe, para se chegar até esse assassino do Hanan? Pois é, Juliana, foi um trabalho incessante da polícia desde que os primeiros minutos do crime passaram, desde que o corpo foi encontrado. Primeiro por parte da Polícia Militar, que teria conseguido localizar o celular da vítima com esse rapaz, né? Só que isso teria acontecido antes do corpo ser encontrado. Então a Polícia Militar teria localizado o celular com o autor do crime e ele disse que teria achado esse celular. Como não havia ainda sido encontrado o corpo do Hanan, a Polícia Militar, em primeiro momento, liberou esse rapaz e ficou com o celular. Só que depois do crime, então, a polícia já sabia que o celular teria sido encontrado com o Fernando. A Polícia Civil, então, continuou as diligências e, através de imagens... Não vai ter jeito, a gente não vai conseguir falar ao vivo com o Buganza, a gente está com um problema na nossa transmissão aí, 12:06. Mas a nossa equipe conversou também com o delegado William Soares. E ele vai falar desse trabalho de investigação para se chegar ao autor deste crime. E mais, tá? A polícia chegou a ter acesso às imagens de câmeras de segurança da Praça Rocha Pombo que mostram
toda essa movimentação que mostra o momento, gente, em que houve essa discussão, essa luta corporal entre os dois, tá? 12h06, vamos ouvir o que o delegado disse. Doutor, as imagens de câmeras de segurança cedidas pela guarda foram essenciais para a identificação desse rapaz. Exatamente, foram reveladoras, veio corroborar os outros indícios que tínhamos, né, incluído aí os depoimentos colhidos, a abordagem realizada pela Polícia Militar logo após o crime, que culminou com a apreensão do celular da vítima, embora ainda nesse momento os policiais militares não tinham a informação nem do crime e de que o celular pertencia à vítima, né, diligenciaram nesse sentido. Então foi todo um conjunto de fatores que culminou com uma resposta bastante satisfatória. Os vídeos, ele não mostra todo, porque ele narra todo um contexto, né? Mas o vídeo mostra o ataque dele na vítima. São duas imagens, né? Ele caminhando pela Rio de Janeiro, as vestes dele são bastante características, ele trajava uma bermuda camuflada, estampada, e uma camiseta preta com o símbolo de uma empresa de chopp, com o símbolo frontal e nas costas, né? Então as imagens são reveladoras nesse sentido, e depois a imagem da Rocha Pombo, também bastante característica das vestes por ele utilizadas. Aliás, quando da sua captura, ele trajava a mesma bermuda, tendo trocado tão somente a sua camiseta. Todavia, após a sua captura, revelou aos policiais onde havia se desvencilhado da camiseta utilizada no momento do crime. Bom, o que revela aí que esse crime não é de ódio e sim um latrocínio? O próprio contexto, né? A própria narrativa, né? A vítima, ela tinha o hábito de sair frequentemente de seu local de trabalho por volta das 23 horas, caminhar a pé até a sua residência. Temos uma informação de que ela vinha realizando uma prática de entrevistas, né, de pessoas vinculadas à prostituição. Então, isso exatamente não está exatamente esclarecido, né, o que ela fazia naquele momento, se era com esse propósito ou se era com o fim de alguma prática sexual naquele momento. E, em função do atrito gerado, narrado pelo próprio autor, isso acabou evoluindo para que ele matasse a vítima, né? Então, não parece nesse momento que o autor matou a vítima exclusivamente por conta da sua eventual opção sexual. Crime aqui, ele caminha para a sua conclusão, né, de maneira bastante satisfatória. Obviamente que nós precisamos de laudos periciais, eventuais outras oitivas, mas caminha para a sua finalização como um crime de latrocínio. O delegado William Soares fala apenas da confissão da morte do Hanan. Apenas da confissão deste crime praticado ontem. A partir de agora a gente começa a relacionar os dois casos. Põe as duas fotos para mim de novo, por favor, Diegão. Ontem no Cidade Alerta a gente já falava dessa possibilidade que a polícia estava investigando por coincidências, né? O Fábio Ábila, no dia 14 de outubro, morto no Bosque Central. O Hanan da Silva, ontem, morto na Praça Rocha Pombo. Duas praças extremamente movimentadas na região central da cidade. Nos dois casos, a morte aconteceu por esganadura. Aqui com um cadarço de tênis e aqui com a própria tira da mochila. Nos dois casos, o nó de pescador, o nó extremamente parecido. Outra coincidência, nos dois locais, pontos conhecidos pela polícia e por toda a população como de grande presença de profissionais do sexo, sejam garotas de programas, travestis, michês, e também pontos de tráfico de drogas. Não é segredo para ninguém que ali pertinho do Museu Histórico, na Praça Rocha Pombo, tá cheio de gente vendendo droga. Não é segredo para ninguém que lá no Bosque Central, até em função da escuridão, da ausência de segurança por lá, isso também acontece, até em plena luz do dia. A partir daí, a polícia passou a tentar buscar relacionar estas duas histórias.
E como a gente perdeu o contato com o Buganza através do nosso equipamento de Multilink, e o importante para a gente aqui é trazer informação para você, ele está comigo por telefone a partir de agora. Buga, me explica como é que a polícia chegou a essa coincidência entre as duas histórias, a esses elementos que batiam, e como é que só hoje pela manhã, porque até ontem à noite, o Fernando Inácio Andrade negava a prática do crime contra o Fábio Ábila há 8 dias. Como é que ele confessou? O que é que o delegado-chefe disse a respeito dessa novidade que caiu como uma bomba hoje pela manhã, quando ele foi apontado como autor dos 2 crimes? Buga. Uma bomba mesmo, Juliano. E foi no meio da coletiva com o Dr. William que o Dr. Osmir chega na sala junto com o pessoal da imprensa e fala: olha, ele acaba de confessar que é o autor do crime no Bosque. Fernando acabou de confessar em depoimento. Então foi durante a manhã de hoje que ele acabou confessando ser o autor desse segundo crime. Até então ele negava. Só que a polícia chegou durante o depoimento e falou: olha, as ligações são evidentes, Fernando, porque os casos são muito parecidos. Nos 2 casos, esganadura, utilizando ali um cordão, uma corda, né? E nos 2 casos foram levados pertences das vítimas. As 2 eram homossexuais. Você já confessou ser garoto de programa e a princípio teria mantido relação com as vítimas. Como é que você não confessa? Aí ele acaba confessando, então, ser autor desse segundo crime. Aí a nossa equipe, depois de fazer a coletiva com o Dr. William, também fez a coletiva com o Dr. Osmir, delegado-chefe da cidade de Londrina, que trouxe todos os detalhes sobre essa confissão do Fernando. Vamos acompanhar. Confessou agora, no período da manhã, a autoria desse crime do Bosque Central, já que na noite anterior, por ocasião da autuação em flagrante, ele havia somente confessado a autoria do crime que foi praticado ontem. Tanto no caso da Rocha Pombo quanto no Bosque, a intenção dele era roubar. Sim, isso ficou evidente. Foram subtraídos pertences das 2 vítimas e tudo indica que ele se valia dessa condição, desses encontros casuais, para justamente consumar os seus crimes. Essa vítima que foi localizada no meio-dia de ontem, ele apresentava características semelhantes àquela que foi executada também no Bosque Central, no que tange a dinâmica dos 2 crimes. Também havia uma similaridade em relação ao perfil das vítimas e também por se tratar de locais ermos. Na questão do Hanan, ficou evidente que ele não tinha um contato prévio. Em relação à vítima que foi encontrada no Bosque Central, nós ainda estamos interrogando e não descartamos a possibilidade que ele tenha tido algum tipo de encontro também em outra oportunidade. O que nós temos evidente nesses 2 casos é que não se tratam de crimes de ódio, em virtude da orientação sexual, mas de criminosos que se valeram das circunstâncias para consumar os seus crimes. O que nós orientamos é que haja ou que se evite encontros casuais, principalmente em locais ermos, independente da orientação sexual. Esses criminosos também se valem da boa aparência para atrair as suas vítimas e justamente viabilizar a consumação dos seus crimes. Importante dizer que a gente sempre busca ouvir aqui todos os lados envolvidos numa história ou até mesmo apurar todas as possibilidades, tá? E nós conversamos hoje pela manhã com lideranças do movimento LGBT aqui em Londrina e na nossa região, e é exatamente isso que disse o Dr. Osmir, tá? Não há nenhum elemento que mostre que os 2 crimes, que o crime contra o Fábio e que o crime contra o Hanan, que eles foram cometidos por ódio, por homofobia. São latrocínios, é isso que a polícia trabalha neste momento. Não há nenhuma outra possibilidade, tá? Roupas levadas do Fábio, celular e outros pertences levados do Hanan. E Buga, a informação que nos chegou é que ele tinha sido pego antes com esse telefone celular, né? Tinha sido abordado, ele estava com o telefone do Hanan, o Fernando. Acabou sendo levado para a delegacia, mas foi liberado e só voltou a ser preso horas depois. Como é que foi todo esse processo? Apesar dele ter sido encontrado com esse telefone celular, não havia elementos para mantê-lo preso naquele momento, porque não havia ainda um homicídio, né? Se falava apenas de um desaparecimento até então, correto? Isso, Juliano, e não tinha crime, né? No momento em que a polícia encontra o celular com esse rapaz. Apenas o fato dele estar com um celular que não era dele. Aí ele disse: não, esse celular eu achei.
né? Eu simplesmente achei esse celular. Ele tenta ali dar uma versão que não era a verdadeira. A polícia, então, qualifica, tira uma foto desse rapaz, pega ali o nome dele, é claro, e apreende o celular. Depois, num segundo momento, quando o corpo do Hanan já é encontrado, a polícia já sabe quem é o rapaz que estava com o celular dele. A Polícia Civil, então, confere as imagens das câmeras de segurança e vê que o Fernando, né, que é o rapaz que estaria com o celular, está na Praça Rocha Pombo no momento do crime, né? E as imagens mostram os dois em luta corporal, o Fernando e o Hanan. Então a polícia consegue novamente, próximo ao Bosque Central, local do primeiro crime, em frente à Biblioteca Pública da cidade de Londrina, fazer a prisão, então, do Fernando, que é levado para a delegacia e confessa, então, o crime contra o Hanan. O certo, Juliano, é que nos dois casos a polícia trata como latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. O Fernando, então, deve responder por esses crimes. O crime de latrocínio tem a pena prevista, Juliano, de 20 a 30 anos de prisão. Nesse caso, são 2 latrocínios, ou seja, a pena deve ser muito pesada para o Fernando por conta desses crimes. É claro que a polícia segue investigando o caso com imagens das câmeras de segurança, com todos os fatos. A camisa que ele estava no dia do crime contra o Hanan também foi apreendida, foi encontrada essa camisa que ele acabou tirando e jogando em um terreno, mas a polícia conseguiu apreender essa camisa, que é a mesma que ele aparece nessas imagens de câmeras de segurança, Juliano. Ele já tinha passagens policiais anteriores, Buga? Tinha passagens pela polícia por furto e receptação, crimes menores, né? Agora, o que dá para perceber, Juliano, inclusive na chegada e na saída dele na delegacia, no momento que a gente faz as imagens dele, que a gente tenta conversar com ele, ele até passa, é sério e tal, mas depois, quando já tá na parte de cima do prédio, muito debochado, viu, Juliano? Parece que não tá nem aí na situação, parece que tá até meio fora de si, né? Ele confessou ser usuário de crack, parece nem entender muito bem o tamanho da pena que ele vai passar, o tamanho do crime que ele vai responder. Me parece um cidadão muito descontrolado. É óbvio que os crimes já demonstram isso, mas na delegacia ele em nenhum momento mostrava arrependimento, chegou a dar risada, passando pelos jornalistas, chegou a mandar beijinho para os jornalistas no momento que passava ali pelas salas, né? Desse contato realmente muito debochado, muito estranho o comportamento dele, Juliano. O Buga, o que é que acontece com ele agora? Ele segue na sede da 10ª Subdivisão Policial, ele já foi levado para a Central de Flagrantes, vai ficar preso no anexo ali do 4º Distrito Policial, vai para algum outro local, a polícia divulgou isso? Já foi levado, Juliano. A princípio, durante a manhã, ele já passou por uma audiência de custódia, né? Então, já deixa o 4º Distrito Central de Flagrantes para ir para uma prisão, para uma penitenciária aqui da cidade de Londrina, e vai permanecer preso. Por quê? Porque ele foi preso durante o período de flagrante, né, Juliano? Ainda não tinha sido completado as 24 horas ali do período de flagrante, então continua preso em flagrante. Pode ser que durante esses próximos dias, é claro, a polícia deve pedir a prisão preventiva dele, deve continuar preso, né, e responder por esses 2 latrocínios. Agora, chama a atenção, apesar, né, Juliano, desses casos serem muito recentes, a Polícia Militar já trabalha com o aumento da segurança na região central da cidade de Londrina. Inclusive, eu não sei se a gente já tem condições, mas nós hoje pela manhã ouvimos o Major Vila, né, que deu detalhes sobre isso, sobre uma atenção especial que deve acontecer, principalmente com rondas na região do Bosque e também da Praça Rocha Pombo. A gente se preocupa, Buga, porque são pontos de muito movimento. O Bosque Central um pouco mais acima ali, e eu confessei outro dia, quando a gente falava da morte aqui do Fábio, é um ponto, por exemplo, eu parei de um lado para ir no cartório e atravessei pelo meio do bosque para ir para os Correios. É um ponto de muito movimento lá, aquele vão central. E não há lá nenhum tipo de segurança. A gente tem uma base da Guarda Municipal que está desativada lá já há um tempão. E é óbvio que isso favorece a prática de crimes, tráfico de drogas, roubos no local. A gente, inclusive, volta a cobrar uma presença efetiva da Guarda, da Polícia Militar naquele ponto. E com relação à Praça Rocha Pombo, mais ainda, né? Porque a gente está próximo ali do Terminal Central, a gente está pertinho do Museu Histórico, a gente está num ponto onde as pessoas que vão para o comércio, no calçadão, em toda a região central de Londrina, passam e transitam, né, Buga? Essa segurança é extremamente importante. E o comandante da Polícia Militar, o Major Nelson Vila, que foi no local ontem, você mostrava ao vivo, ele falou a respeito disso? Falou a respeito disso, Juliano. Inclusive deu detalhes sobre essas rondas que devem acontecer nos próximos dias. Vamos acompanhar.
Os policiais militares realizando atividade preventiva de policiamento e identificando esse cidadão, optou por realizar a abordagem e, ao fazer a abordagem, conseguiu localizar com esse indivíduo, que imediatamente disse ter achado o objeto, o celular. Não havendo situação de flagrante que justificasse condução, mas preocupados com a eventual propriedade do celular, os policiais diligenciaram na sequência para localizar o proprietário, localizaram parentes, fizeram o devido registro e entregaram o celular. E fizeram a foto do abordado. De posse dessas informações e tendo em vista o fato subsequente, que é o lamentável crime praticado durante a tarde, foi possível que, deslocando os policiais militares até a delegacia de polícia, seus depoimentos fossem colhidos e suplementados por outras diligências, o indivíduo pudesse ter sido preso tão rapidamente quanto foi. É claro que numa situação como essa nós temos dois fatos que recentemente aconteceram, um no Bosque e um agora na Praça Rocha Pombo. Isso chama atenção, gera uma sensação psicológica de insegurança e é importante que a Polícia Militar esteja atenta a fim de que possa se desdobrar no sentido de que aumente o policiamento e a quantidade de abordagens a serem realizadas no centro. Isso será feito. Vamos seguindo aqui. A gente vai continuar acompanhando detalhes da cobertura destes crimes, tá? Põe de novo, por favor, imagens do Hanan aqui para mim. O Hanan encontrado morto ontem lá na Praça Rocha Pombo, no horário do almoço, tá? Muita gente falava assim, Juliano, mas será que ele foi morto durante a noite e o corpo só foi encontrado na hora do almoço? Não é uma praça que tem tanto movimento, principalmente naquele vão central, por conta da presença, né, de usuários de drogas, por conta da presença de moradores de rua. Então só perceberam na hora do almoço, onde algumas pessoas que trabalham no comércio costumam almoçar ali, pertinho daquele vão, e o corpo acabou sendo encontrado. A nossa equipe foi hoje até o velório, que está acontecendo no Parque das Alamandas, tá? O enterro vai ser às 5 da tarde e o repórter Serginho Ribeiro esteve lá pela manhã para tentar conversar com familiares, para falar com amigos. Uma tristeza enorme por lá, né, Serginho? Boa tarde. Boa tarde para você também, Juliano. Muita tristeza, infelizmente. No momento que chegávamos lá, conversamos com algumas pessoas ligadas ao Hanan, amigos, mas ninguém naquele momento quis pronunciar. Acabaram de começar o velório, então a tristeza e comoção era muito grande. E o que eu pude ver, Juliano, como esse rapaz era querido e conhecido na cidade. Fiquei impressionado, assim, né? Até conversando com minha filha fez cursinho com ele, enfim. Muita gente conhecia o Hanan, era um menino muito querido e hoje não foi diferente durante o seu velório, ou que está sendo diferente, perdão, durante esse velório que acontece lá no Parque das Alamandras. Muita tristeza, comoção, como eu frisei, conversava com um amigo, um casal, né? E as pessoas falando do carinho, da responsabilidade, do sonho de Hanan de ser um jornalista, do trabalho diário, do convívio com a avó, principalmente, do carinho para com as pessoas. Era um menino muito querido e, infelizmente, acabou perdendo a vida dessa forma. O velório transcorre de uma maneira tranquila, apesar da dor de todos, né? Mas até perguntava algumas pessoas ligadas a alguns movimentos, né, na cidade, se teríamos aí algum protesto. É bem provável que vamos ter, relacionado a locais públicos, principalmente. Já ocorreu aí 2 casos semelhantes, um no Bosque, esse agora na Praça Rocha Pombo. Então, alguns meios, né, alguns segmentos estão se mobilizando para cobrar da Prefeitura uma melhor segurança, principalmente no que se refere a câmeras de monitoramento. E lá, ninguém quis dar entrevista, o velório transcorre de uma forma tranquila. O que chama a atenção, vou dizer, como esse Hanan, como esse garoto, era conhecido na cidade de Londrina. Juliano? A gente conversava sobre isso exatamente aqui no estúdio. Todo mundo, Serginho, lá no condomínio onde eu moro, vieram me falar, veio gente aqui na TV, pessoas que trabalham com a gente conheciam o Hanan. É impressionante como ele era conhecido, como ele era querido, tá? Todo mundo, ontem durante o Cidade Alerta, eu abri o WhatsApp, inclusive quero colocar de novo agora, 991210893. Pode mandar para mim, você conhecia o Hanan, você tem alguma história, algo que você gostaria de me falar a respeito dele? E aí, Serginho, as pessoas, inclusive, que trabalhavam com ele, tinha muita gente mandando mensagem dizendo assim, as pessoas que eram atendentes também no cinema lá do Shopping Boulevard, de onde ele saiu na segunda-feira à noite, depois acabou sendo morto, diziam, olha, foi ele que me ajudou a arrumar o trabalho, ele sempre tinha um sorriso no rosto, ele sempre nos ajudava. Você sabe que esse era o principal assunto do canal de vídeos que ele tem no YouTube, né?
Não, e o ponto que chama a atenção, não só do canal de vídeo, mas também alguns grupos de WhatsApp, é da forma com que ele atendia as pessoas lá no cinema que ele trabalhava, né? Exatamente. Ou a forma de lidar com as pessoas, de agilizar algumas coisas. Até brincava com a minha filha, falava, uma amiga não conseguiu pegar a bolsa, ele falou, corre lá, volta que a gente espera um pouquinho. Então tinha esse lado, esse jeito dele atender as pessoas, e ele de com dar o cabelinho atenção. colorido, todo mundo conhecia ele, né? Chamava todo mundo atenção. sabia quem era o Hanan, né? E a simpatia envolvida de um cabelo que chamava atenção não era diferente, o carinho grande por ele que as pessoas sentiam. Eu até tentei, durante a minha ida até o Parque das Salamandras, a gente tentava ali por alguns meios se comunicar com as pessoas, mas de um jeito que não aparentasse que a gente estava pressionando para dar uma entrevista, né, Juliano? E esse momento é difícil, é complicado até para a gente que trabalha nesse meio, a gente sabe das dificuldades de cada um, mas assim, com muita delicadeza, com muito cuidado, a gente respeitou a opinião de todos e pessoas não quiseram falar, mas futuramente tem aí a garantia, quem sabe hoje no final da tarde, amanhã, de uma entrevista contando um pouco sobre a vida dele, o que era o rapaz, o que era o Hanan. Bom, eu vou mostrar agora um trecho de um dos vídeos do canal que ele mantinha no YouTube, né? O Hanan, que sonhava ser jornalista, no final de semana ele prestou o vestibular na UEL, tá? Inclusive algumas pessoas que estiveram com ele prestando esse vestibular num colégio ali às margens da Avenida Arthur Thomas, mandaram mensagens pra gente. Tem muita gente mandando mensagem ainda, tá? Uma pessoa maravilhosa, carinhoso, meigo, doce, muito família, vai deixar saudades, diz um amigo aqui. O Hanan era uma pessoa extremamente amiga de todos, não suportava violência. Eu conheci o Hanan e ele não era nada disso que o assassino descreveu. A dor que estamos sentindo é muito grande. É difícil, né? A gente está contando uma história aqui, eu não conheci o Hanan, assim como não conheci o Fábio, que foi morto lá no Bosque Central. Em ambos os casos confessados aí por esse homem preso, pelo Fernando. E a gente que se envolve com a história contando aqui, eu digo para você que a gente não fala de números aqui, né? A gente fala de pessoas que infelizmente perdem a vida para a violência. A gente se envolve com isso, tá? E eu quero que você veja um trechinho de um destes vídeos do canal do Hanan, falando dos sonhos que ele tinha. Falando da importância dele e de quem estava assistindo esse vídeo lutar pelos sonhos. 12h31. O primeiro sonho que eu tenho é crescer no YouTube, sabe? Tipo, crescer mesmo. Mas eu não penso como o YouTube como o meu sustento. Porque o YouTube é mais um hobby mesmo, sabe? Eu faço vídeos por fazer, não por realmente querer viver do YouTube. Eu quero ser jornalista, sabe? E investigar notícia, saber da notícia, fazer notícia e tal. O que eu acho sensacional. Um dos meus, maiores sonhos mesmo, a longo prazo, é trabalhar na ABC. Mano, eu tenho muita vontade de trabalhar na ABC. Nossa, meu sonhão trabalhar na ABC. E agora eu tô trabalhando no cinema. Não agora. Depois eu faço um vídeo falando como é que eu quebrei essa maravilhosa aqui, mano. Mas daí vocês vão saber certinho, pá. Foi bem engraçada a história. Não na hora, mas agora é engraçado. E eu consegui trabalhar no cinema. Consegui entrar e pá, tô trabalhando lá e tal. E é muito legal você ver como é que funciona as coisas, sabe? Como funciona mesmo, sabe? Só um parênteses aqui, se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é porque tá chovendo, né? Tudo bom? Tudo ótimo. E é isso. Tá aí, gente. É um dos trechos do vídeo que a gente selecionou lá do canal. Tem mais um que eu quero mostrar pra você também, tá? Falando dessa importância de lutar pelos sonhos, de correr atrás. Ele falou ali, né, do sonho de ser um youtuber extremamente conhecido. E quanta gente não tem, né, canais de vídeo no YouTube? E isso talvez seja algo que a modernidade nos trouxe, né? Imagina a dificuldade para a família, para quem conhecia o Hanan. Porque antigamente não tinha vídeo de todo mundo. Você tinha vídeo de pessoas que trabalhavam na televisão, de pessoas que viviam disso. Você tinha vídeo, sei lá, de uma festa de casamento onde a pessoa aparecia e quando a pessoa morria, você se lembrava através disso. Hoje não, né? Hoje todo mundo com telefone celular pode produzir um vídeo, pode gravar um vídeo. Então hoje, quando você perde alguém tão querido, você tem essas lembranças, né, extremamente vivas. Imagina para alguém que tinha o Hanan até segunda-feira trabalhando junto no shopping, para a família que tinha até segunda-feira em casa. Agora, de repente, esses vídeos viram uma lembrança extremamente presente de alguém que já não está mais aqui, né? 12h33. Põe mais um trecho para mim. Estava eu pensando o que gravar para essa semana de vídeo, porque semana passada não teve,
I'm sorry. E eu pensei em fazer uma coisa bem legal, bem diferente. Então vamos lá? Bom, eu sei que você que tá aí do outro lado pode, tipo, tá passando por um dia difícil, pode estar passando por uma semana difícil. Eu vim falar com você hoje, né? Como eu falei no comecinho do vídeo. E queria saber como é que você tá. Se tá tudo bem? Sei que muitas vezes você pode pensar que você não é, você pode pensar que você é incapaz de fazer as coisas, mas você consegue fazer as coisas. Porque você é sensacional. Você não sabe o poder que você tem. Você, tipo, você tem uma força que vem de dentro, que é uma coisa tão bonita, sabe? Você tem uma beleza tão... É estranho falar isso, porque, tipo, você é uma pessoa muito bonita. Tipo, muito bonita. Mas não é aquela beleza física, tipo... É a beleza física também, mas... A sua beleza vem de dentro pra fora. E isso me deixa feliz. Porque quando você tá feliz, você transborda a felicidade e passa pras outras pessoas. E isso é uma coisa que me incentiva a fazer muitas outras coisas. Eu disse pra você agora há pouco, né, que o Hanan sonhava ser jornalista, prestou no final de semana o vestibular da UEL e teria dito para amigos, né, olha, fui muito bem na prova, acertei muitas questões. E aí o Serginho entrou aqui agora para me dizer que a Carol, a filha dele, que amigos comuns ao Hanan disseram que lá no IEL onde ele estudava, ali na Cambaraco, Bahia, na região central, lá na escola era ele o responsável pelo jornalzinho da escola, tá? Então ele já exercia essa função de jornalista, já realizava o sonho da profissão que ele tinha lá dentro da escola. Vamos seguindo aqui, atenção. A gente acabou de receber a informação aqui de uma pessoa que teria sido atacada por este homem, pelo Fernando Andrade. O homem preso pela prática destes dois crimes, a morte do Fábio Ábila no dia 14 de outubro e a morte do Hanan da Silva ontem na Praça Rocha Pombo. Essa pessoa está comigo por telefone, ela pede para não ser identificada e obviamente que a gente vai fazer isso. E ela vai me contar um pouquinho do comportamento do Fernando. Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. O que é que aconteceu exatamente com você? Em que praça ele te atacou e quando é que foi isso? Foi ali na praça da Catedral ali, ele estava perambulando ali por volta ali, e eu sentei ali para me fumar um cigarro e, intertido, distraído, ele chegou perto de mim, começou a conversar comigo com um pacote de salgadinho. E em seguida eu senti um negócio no meu pescoço me laçando, enfiei a mão por baixo, era uma cordinha puxando por trás. Aí eu levei a mão para segurar ele, ele correu. A camisa rasgou. Mas se eu... Olha, ia sair... Eu não sei o que poderia ter acontecido, não. Porque se eu tivesse conseguido segurar ele, a camisa rasgou. A camisa rasgou, ele saiu correndo. Aí então, depois eu não vi mais, Pelo que você está dizendo, ele te atacou do mesmo jeito que ele atacou os dois, ou seja, ele tentou laçar o teu pescoço para te asfixiar. Ele me deu uma distraída. Eu não sei como é que foi. Ele me deu uma distraída e eu intertido. Eu só senti o laço do cardaço laçando meu pescoço. E quando já é que foi em seguida apertando o meu pescoço. Quando é que isso aconteceu? Foi ali na Praça da Catedral ali. Mas há quanto tempo mais ou menos? Tá uns 40 dias, mas por aí. E quando você viu a imagem dele aqui, quando você viu a foto dele aqui, você tem certeza que foi ele? Olha, ele estava um pouquinho diferente, porque ele estava de boné, né? Ele estava de boné, mas é bem parecido, sim. Ele tem esse traço aí. Você chegou a procurar a polícia na época? Oi? Você chegou a procurar a polícia, registrou algum boletim de ocorrência na época? Não, ele correu, ele se mandou, foi embora, depois não vi mais. Não procurei, não. Tá certo. Eu não procurei, não, porque eu tô com processo lá contra a mulher lá, eu entrei com processo de solução lá, de guarda, e até agora a justiça não
não se manifesta, então eu achei por melhor não me envolver com isso e Tá certo. deixa ele pra lá, ele correu, agora eu vi esses dois rapazes aí foram vítimas aí, né? Então eu vi aqui, deu pra mim, dá uma semelhança, ele tem uma semelhança com esse rapazinho. Mas Muito ele obrigado tá pela sua livre. participação, tá, meu amigo? Muito obrigado por dividir com a gente a sua história. Sem dúvida alguma, é mais um elemento nessa investigação, é mais um elemento no momento que a polícia está traçando o perfil deste homem, tá? Muito obrigado pela confiança. É assim que a gente faz o nosso jornalismo, tá?